eu quero chamar o Hudson e a Josiane, que vão consagrar a Maria Valentina e a Maria Benina. Amém. Pode vir com seus familiares, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem gostaria de ter gêmeos aqui? Oh Deus, nós temos consagrado tantas crianças, agora gêmeos, agora dá para frente só gêmeos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastora Márcia, deixa no meu colo que não chora, no seu chora. Nós vamos orar cantando, dizendo assim: eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pai, nesta noite, ó Deus, os teus filhos estão entregando no teu altar as tuas filhas. Ó Deus, nós nos alegramos pelo presente que o Senhor deu a esta família. Pai, que cada uma delas seja, Senhor, servas do Senhor. Ó Deus, que cada uma delas o Senhor possa levar a lugares que elas nunca foram para pregar o Evangelho. Senhor, levanta, Senhor, essas meninas para serem mulheres virtuosas, mulheres que façam a diferença neste mundo. Pai, nós abençoamos a cada uma delas. Pedimos que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor cubra, ó Deus. E que cada dia essa família seja cheia da tua graça, cheia da unção do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso bem forte ao Rei dos Reis. Glória a Deus. É você que vai segurar? Então você vai ler para elas, tá? Todos os dias, em nome do Senhor Jesus, elas precisam conhecer a palavra, porque essa palavra transforma vida, corações, em nome de Jesus. Então o melhor presente é a palavra do Senhor, que é o melhor tesouro que uma pessoa pode ter na história dela. É a doce palavra do Senhor no seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor dê a vocês graça, instrução, unção para ensiná-las a andarem no caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dê mais uma vez um aplauso bem forte ao Rei dos Reis. Hebreus, capítulo 1, no versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, fala aleluia. Aleluia. Quem não achou, fala ai. Oh Jesus, tantos ais. Está logo depois do livro de Filemon. Ajudei? Tito. 2 Timóteo,
e antes do livro de Tiago. Diz assim o texto: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Pai, a tua bendita palavra, poderosa, eficaz, transforma vidas, transforma o nosso coração, transforma a nossa história. Que nessa noite, Senhor, o nome do Senhor seja honrado. Não permita que eu venha empobrecer a tua palavra, mas que ela seja rica, eficaz, em nome de Jesus. Amém e amém. Diz glória a Deus. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Como eu disse agora há pouco, esses dias o Senhor tem gerado no meu coração para falar sobre o nome de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. É tão interessante que o mundo está esquecendo de Jesus. Quando você fala de Deus, as pessoas recebem bem. Quando você fala Deus te abençoe, as pessoas recebem bem a palavra Deus. E nem sempre o Deus das pessoas é o mesmo Deus que nós cremos que é o Pai de Jesus Cristo. Mas quando você fala de Jesus, Jesus te abençoa, muitas vezes passa a ser um impacto para as pessoas, porque elas não estão acostumadas a ouvirem Jesus te abençoe. E é tão interessante que no dia 31 agora passado de outubro, o mundo parou para festejar o Halloween, o dia das bruxas. E é tão interessante que nós estamos chegando próximo do Natal, onde comemoramos o nascimento mas não falam quase nada de Jesus, falam mais de Papai Noel, mais da compra no shopping, mais de tantas coisas, do que do próprio Senhor Jesus. E você sabe o que nós comemoramos dia 31 também de outubro? Poucos sabem. Nós comemoramos o dia da Reforma, quando Lutero, com as suas 95 teses, estabeleceu para que todos pudessem ler, e Deus moveu o coração de Lutero para que nós, como ele, entendêssemos que o justo viverá pela fé. E Lutero fez uma grande reforma na igreja medieval romana, quando naquela época pagavam indulgências para ter a salvação. Só o clero poderia e conhecia as Escrituras. Lutero trouxe uma grande reforma dentro da igreja para que todos pudessem ler e conhecer as Escrituras. Então, dia 31 foi o dia da Reforma, quando mudou todo o conceito de fé dentro da igreja medieval, e agora chegou até nós protestantes, porque protestamos contra a igreja que pensava que era só o clero, pensava que só alguns poderiam herdar a salvação, mas a salvação é dada por todos pela fé. E pensando nisto, eu gostaria de falar sobre a pessoa de Jesus. Meus amados irmãos, você sabe quem é Jesus?
Você sabe literalmente quem é Jesus? Porque muitas vezes nós conhecemos um Jesus histórico, conhecemos um Jesus de ouvir falar, conhecemos um Jesus que os nossos pais serviram, nascemos dentro da igreja, continuamos dentro da igreja, mas não temos experiência profunda com Jesus. Muitas vezes nós seguimos Jesus porque os amigos seguem, virou moda. Seguimos a Jesus porque alguém me diz que é bom seguir a Jesus, e é gostoso demais estar numa reunião como essa, cantar louvores, choramos, derramamos diante dele. Mas será que nós sabemos quem é realmente Jesus? Eu sei que eu poderia pregar toda noite, e eu não conseguiria falar em a grandeza do Senhor Jesus. Eu não poderia falar todos os milagres de Jesus. Mas nessa noite eu gostaria de meditar pelo menos alguns pontos com vocês de quem é o seu Senhor, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. O texto que nós acabamos de ler fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Quando você pega o Velho Testamento, você vai ver Deus usando homens em determinado momento, em determinadas regiões, e Deus usando esses homens para falar e apontar a respeito do Messias. Você vai ver as escrituras desde Gênesis falando do Messias, falando de Jesus, falando que ele viria para transformar o homem, para resgatar o homem, para sarar as feridas do homem, para libertar os homens da cadeia. A Bíblia aponta para Jesus todo o tempo. As escrituras, os profetas, os pais, os grandes homens, a história, tudo que a Bíblia relata, ela aponta para Jesus de Nazaré. Por isso que o texto fala que os pais falaram, ouviram dos profetas, mas o texto no versículo 2 fala nesses dias, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. No Velho Testamento Deus usava homens para apontar para Jesus. No Novo Testamento, nos nossos dias, Deus fala através de Jesus. Meus amados irmãos, quer ouvir Deus? Ouça Jesus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer servir a Deus? Sirva a Jesus. Quer adorar a Deus? Adore a Jesus. Quer glorificar a Deus? Glorifique a Jesus. Quer amar a Deus? Ame a Jesus de Nazaré. É Ele que é digno de receber. Deus deu a Ele um nome que está sobre todo nome. Deus deu a Ele autoridade. Deus deu a Ele todo domínio e todo poder, para que eu e você pudéssemos reconhecer o Filho amado, Jesus de Nazaré, como nosso Senhor. Aí o texto continua dizendo: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Fala assim, todas é todas. A Bíblia fala que Ele é o herdeiro, Ele é o dono, Ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas inclui você. Todas as coisas inclui os seus bens. O amém diminuiu bastante, você viu? Todas as coisas inclui os anos que você vai viver nessa terra e a eternidade que você vai herdar dele. Todas as coisas são todas as coisas. Aí a Bíblia fala assim: pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Meus amados irmãos, Jesus criou o universo pela sua palavra, e Ele é a expressão exata da grandeza, do poder de Deus. Quem vê Jesus, vê a Deus. Quem relaciona com Jesus, relaciona com Deus. Quem mergulha em Jesus, mergulha em Deus.
Aí o texto continua falando assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Meus amados irmãos, Jesus sustenta todas as coisas, o universo, o sol, a lua, as estrelas, todos os planetas, tudo Jesus sustenta com seu poder, e a sua vida também. Então, quando eu olho para as Escrituras, é um bom negócio para mim honrar a Jesus e amar a Jesus e me entregar a Ele, porque o Senhor do universo, que sustenta todas as coisas, sustenta também a minha vida, sustenta a minha casa, sustenta a minha saúde. E a Bíblia fala assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A Bíblia diz que Ele me purificou de todo pecado, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Ele, o Deus Todo-Poderoso, se fez homem, como eu e você, veio e foi experimentado no trabalho, foi surrado, humilhado, foi blasfemado, perseguido, e Ele quis, não foram os romanos, não foram os judeus, não foram os gentios, mas os nossos pecados, por causa dos nossos pecados, Ele escolheu ir à cruz, para pagar o escrito de dívida que era contra nós, para dizer ao diabo: você não tem poder sobre os meus, para a glória do meu nome. Meus amados irmãos, então, pensando nesse Senhor dos senhores, Rei dos reis, eu gostaria de caminhar com vocês mostrando quem é Jesus, para que possamos servi-lo com mais inteireza de coração. Primeira coisa, Jesus é Deus. Eu vou falar de novo. Jesus é Deus. Olha o que diz aqui 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 20. Olha o que o texto diz. 1 João quase perto de Apocalipse. E hoje nós vamos ler muito texto. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Jesus nos deu entendimento para que venhamos conhecer o que é verdadeiro, conhecê-lo, o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus é Deus. Amém ou amém? A Bíblia diz que Jesus é Deus. Meus amados irmãos, olhe para Jesus, relacione com Jesus, e você está relacionando com Deus do universo, o Deus que não há fronteiras, o Deus que não há barreira, o Deus que não há tempo, o Deus que não há problemas para Ele. Nós relacionamos com o verdadeiro Deus, e Ele é a vida eterna. Quer ter vida eterna, meus amados irmãos? Se relacione com Deus, e você vai passar dessa vida para uma vida com Ele por toda a eternidade. Nós precisamos saber quem é Jesus. Jesus é Deus. E se Ele é Deus, não há demônio. Se Ele é Deus, não há enfermidade. Se Ele é Deus, não há limitação. Se Ele é Deus, não há problemas. Se Ele é Deus sobre todas as coisas, para a glória dEle. Segunda coisa, Jesus é Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Meus amados irmãos, Jesus é Deus conosco. E se Ele é Deus conosco, a Bíblia está dizendo que Ele está ao nosso lado. Aí eu fico invocado, porque se o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, está do meu lado, quem pode me deter?
pastor, levantou uma perseguição, pastor, eu estou passando por lutas, pastor, eu estou enfermo, pastor, na minha casa levantou Satanás. Meu irmão, quem está com você, meu irmão? É o Emanuel. Quem é o Emanuel? O Deus do universo. Quem é o Emanuel? O grande eu sou. Quem é o Emanuel? O nome que está sobre todo nome. Quem é o Emanuel? Aquele que pôs todo o principado e potestade debaixo dos pés dele. Quem é Emanuel? Quem é? Jesus de Nazaré. E aqui em Isaías capítulo 7 vai falar sobre Emanuel. Olha o que os profetas estavam falando aos pais. Olha o que privilégio nós temos de viver esse tempo, queridos. Nós não vivemos antes de Cristo. Deus nos deu o privilégio de vivermos esse tempo. O tempo quando Jesus veio para nos resgatar. Aqui no versículo 14 de Isaías 7 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Olha aqui em Mateus 1:23. Vamos lá para frente, lá no Novo Testamento. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, é Deus conosco. É Deus que desceu da sua glória, se fez homem, foi humilhado, rejeitado, maltratado, morreu, ressuscitou o terceiro dia, mas não foi embora. Continua conosco e continua sendo o Senhor do universo. Então não há barreira para os filhos dele, do Senhor Jesus, que é Deus Todo-Poderoso. Não há barreira para a sua igreja, não há barreira para você. Deus está conosco, Deus é comigo, Deus é com você. A Bíblia diz que Ele está conosco. Terceira coisa que eu vejo: Jesus é o cabeça da igreja. Agora tão interessante quando a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja. Ele não está falando de uma instituição, porque na época que foi escrito não tinha instituição, não tinha CNPJ. Ele não está falando de um prédio, porque na época que foi escrito não existia prédio. Ele está falando de quem então? De todos nós. Ele é o cabeça da minha vida e da minha casa. Ele é o cabeça, e o cabeça é o pensante, é o que dá a direção, é o que fala e ministra o nosso coração para tomarmos atitude. Ele é o cabeça, quer dizer, ele tem primazia, ele tem autoridade, ele é o Senhor, ele é o absoluto, é ele que dá a direção. Deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus é o cabeça da sua vida? É ele que tem dado as ordens, o seu coração é dele, as suas ações concretas pertencem a ele. Porque aqui a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, depois do livro de 1º e 2º Coríntios vem Gálatas, depois Efésios, capítulo 1, versículo 22, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça, sobre todas as coisas, fala, deu para mim. A Bíblia diz que Jesus pôs todas as coisas, todas são todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça. Meus amados irmãos, preste bem atenção o que a Bíblia está dizendo a respeito de Jesus. Ele pegou todo o principado, toda a potestade, falou: diabo, vem aqui. O diabo veio arrastando, ele falou assim: agora entra debaixo dos meus pés. Ele entrou debaixo dos pés de Jesus. Jesus falou assim: então eu sou a autoridade sobre a sua vida, eu sou a autoridade sobre os reinos da terra, eu sou a autoridade sobre o universo.
Eu estou assentado à destra do Pai, e todas as coisas estão debaixo da minha autoridade. Aí Jesus, quando fez tudo isto, Ele olha para mim e para você, e diz aqui: aquele creu em mim, aquele me recebeu como seu Senhor e como seu Salvador, aquele eu sou Emanuel com Ele, eu sou Deus com Ele, eu o fortaleço, eu o guardo, então eu dou todas as coisas para eles. Meus amados irmãos, se a igreja de Jesus soubesse a autoridade que ela tem no mundo espiritual. Não é que soubesse, nós sabemos. Se vivêssemos a autoridade que Jesus nos deu no mundo espiritual. Jesus pega todas as coisas, o verdadeiro Deus, o que criou todas as coisas, Ele pega todas as coisas, todo principado, toda potestade, escraviza ele debaixo dos pés e diz assim: agora minha igreja pisa sobre você. Ele é o cabeça da sua vida, querido. O grande problema é que nós titubeamos, porque a Bíblia diz que não tem como servir dois senhores, ou há de aborrecer um, ou servir o outro. Não tem como servir dois senhores. E a grande questão da nossa vida: nós estamos servindo a Jesus mesmo? Ele é o cabeça da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida. Nós estamos servindo a Jesus? Porque se estamos servindo a Jesus, Ele é o cabeça, Ele tem autoridade, Ele manda lá na minha casa, Ele manda nos meus negócios, Ele manda no meu coração. No capítulo 4 aqui de Efésios, capítulo 4, versículo 15, diz assim um texto: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Duas coisas aqui nesse texto que me chamam a atenção. Primeiro ele fala: mas seguindo a verdade em amor. Quem é a verdade? Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso seguir a verdade em amor. Quem não ama não consegue seguir a Jesus. Quem tem ódio no coração, ressentimento por alguém, não consegue servir a Jesus e deixá-lo ser o cabeça da sua vida. Porque se Jesus é o cabeça, Ele manda em tudo. E Ele manda no meu coração, Ele manda na minha história. Ele fala assim: se alguém te persegue, ame aquele que te persegue. Se alguém te deu um tapa na face, dê a outra face. Se alguém está injuriando você, ore para que ele conheça o meu amor. A Bíblia está dizendo que eu preciso seguir a verdade, e seguir a verdade é mudar de passo todos os dias, mudar de desejo todos os dias, seguir. Mas eu preciso seguir em amor. E outra coisa que o texto diz: e eu preciso seguir em amor, e eu preciso crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Não existe que Jesus é o cabeça, que a vida dele entra ano e sai ano é a mesma coisa. Se Jesus é o cabeça, meus amados irmãos, a Bíblia diz, Paulo diz assim, que eu preciso ter novidade de vida. Se Jesus é o Senhor da minha vida, se Ele está sendo honrado, cada dia é uma experiência nova, cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, cada momento o Senhor fala no meu coração, há inspiração, há gozo, há prazer, ao se derreter na presença do Senhor, os céus vêm sobre nossas vidas. Mas se o meu coração está amargurado, odioso, passa ano e pós ano, eu continuo a mesma pessoa, isso está me dizendo que Jesus não é o cabeça na minha vida. Houve um silêncio no arraial. Mas se a minha vida tem novidade de vida, se há alegria no meu coração, se eu estou sendo cada dia cheio da presença do Senhor, Jesus é o cabeça e Ele está comigo dia após dia. E se Ele é Emanuel, a Bíblia começa a me mostrar os caminhos que eu preciso tomar. A Bíblia fala assim, Deus conosco. Aí o salmista diz assim,
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu quero ver se o camarada deixou Jesus ser o cabeça da sua vida, é quando ele estiver passando por lutas que o médico não pode resolver, que a situação, o remédio não pode resolver, que ninguém pode resolver, só Jesus de Nazaré. Aí que me mostra se Jesus está comigo ou não. Não é que Jesus não esteja comigo, é eu estar com Ele. Não é verdade? É quando tudo vai mal, quando as coisas fecharam, quando as impossibilidades bateram na minha porta, quando eu estou sentindo dor, é naquele momento que eu vou ver se Jesus está comigo ou não. Se eu entrei em desespero, se eu estou desesperado, angustiado, perplexo, chorando, gritando, Jesus não está comigo, porque Ele é o Deus da paz, que vai acalentar o meu coração na hora da adversidade. É Ele que vai me sustentar, é Ele que é o meu consolo, é Ele que é a minha força, é Ele que é o meu Deus, e diz: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. É aí que nós vamos ver se somos dele ou não. Por isso, queridos, que muitas vezes nós passamos por situações só para ver se Jesus é o cabeça ou não da nossa vida. Continua ligado aqui comigo? No capítulo 5, versículo 23 de Efésios, diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ele é o Salvador da nossa vida. Ele é o cabeça dessa igreja. Quem manda nessa igreja é Jesus de Nazaré. Eu não mando nada. Eu só faço o que Ele manda. Ele é o Senhor dessa igreja. O dia que eu cismar de ser o Senhor, que Deus tire a minha vida, mas que Ele seja o Senhor dessa igreja, o absoluto, o Rei dos Reis. Que Ele faça, não eu, que eu diminua, Ele cresça, que Ele apareça e eu nunca exista, mas que Ele seja o Senhor dessa igreja. E eu declaro isso com toda a convicção do meu coração. O dia que eu pensar que eu sou alguma coisa nessa igreja, que Deus risca meu nome da história da humanidade, mas que Ele seja o Senhor absoluto nessa casa, da sua vida, na minha casa, que Ele seja honrado, adorado, glorificado, amado, honrado com toda a nossa vida, em nome de Jesus. Que Ele seja Deus cada dia na nossa história. Quarta coisa que eu vejo: quem é Jesus? Ele é o primogênito de toda a criação. Aqui no livro de Colossenses, vai um pouquinho para frente, capítulo 1, versículo 15, Colossenses 1, versículo 15 diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você existe, meu amado irmão. Você existe, meu amado irmão. Não é porque você tem algum valor, é porque Jesus é o Senhor, e assim Ele desejou que você existisse. Todo principado, toda potestade foram criados pelo Senhor Jesus, pelo poder do Senhor Jesus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas estão patentes diante dos seus olhos. Ele é a imagem do Deus invisível. Meus amados irmãos, conheça Jesus que você conhece Deus. Ame a Jesus, você ama a Deus. Olhe o retrato de Jesus aqui, não a fisionomia, mas o retrato do caráter, da vida, da dedicação, do amor, e você vai conhecer o Deus que você serve. E quem ama esse Deus, ama
as atitudes que Jesus sempre tomou. Ele é o primogênito de toda a criação. Outra coisa que eu vejo, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Aqui no livro de Hebreus, um pouquinho aí para frente, no capítulo 12, Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Fala para o seu irmão, se meu irmão, se você crê por causa de Jesus. A minha fé tem que estar em Jesus. E nós temos a tendência tanto de colocar a fé em tantas coisas, não é verdade? Colocamos a fé naquilo que os homens fazem. Colocamos a fé em nós mesmos, achamos que podemos resolver. A Bíblia está dizendo que o autor e consumador da nossa fé se chama Jesus de Nazaré. É por causa dele que aqui estamos, é por causa dele que o adoramos, é por causa dele que vivemos, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. O Senhor nos chamou para isto, Ele é o Senhor da nossa vida. Aqui em Atos, capítulo 4. Atos, comigo você tem que ficar bom de Bíblia, não é verdade? Atos, capítulo 4, no versículo 11. Diz assim um texto: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outra salvação, não há outro quem pode nos salvar, não há outro, o único que pode, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E aqui, meus amados irmãos, mais um ponto. Quem é Jesus? E o próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida. O pão da vida. Aqui em João capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Jesus diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é o pão natural, o pão físico. O pão físico, o padeiro da esquina, lá do seu bairro, faz para saciar a nossa fome pela manhã. Jesus não está falando desse pão. Jesus está falando de uma ansiedade, de um buraco no ser do homem, que ninguém pode solucionar, nenhum remédio pode aplacar aquele desejo no coração de encontrar algo que ele não encontra. Jesus está dizendo assim: eu sou o pão para saciar os desejos do seu coração, eu sou o pão para saciar a sua vida, eu sou o pão para te dar alegria. Se você está deprimido, eu sou a solução para você. Se você está angustiado, eu sou a solução para você. Se você tem fome, e essa fome faz você comprar, e dia por dia comprar, eu sou o pão dos céus para a sua vida, que vai saciar esse desejo que você tem de comprar. Se você acha que vai solucionar é uma viagem, é um casamento, é um nascimento de um filho, é um bem material, é um carro novo, é uma esperança nova, Jesus está dizendo: não é isso. Eu sou o pão que vou saciar você, e nunca mais você terá fome. O grande problema é que nós usamos os óculos do mundo. E quando nós usamos os óculos do mundo, nós colocamos esses óculos e achamos que, para saciar um desejo do nosso coração, nós precisamos mudar de patamar. Ah, pastor,
Eu gostaria tanto de sair da classe A para AA. Ou eu gostaria tanto de sair da classe C para B, da B para A. Pastor, eu preciso tanto ter um emprego melhor, eu preciso ganhar um salário melhor. Eu não estou dizendo que você não pode desejar isso. Deve desejar. Deve trabalhar para isso. Deve estudar para isso. Principalmente os adolescentes que aqui estão. Deve. Mas Jesus está dizendo assim: eu sou o pão que sacio a sua fome. Não é a classe social. Não é o carro na garagem. Não são as viagens que você faz. Não é a namorada bonita ou o namorado bonito que você tem. Não é o casamento que está chegando. Não é a gravidez do nascimento de um filho. O que eu tenho para você. E se você comer do que eu tenho para você, você nunca mais terá fome. Você não vai ficar correndo para lá e para cá para saciar um desejo na sua alma, porque eu já saciei esse desejo na sua alma. Você só vai querer ter coisas, e ter coisas para você não tem significado. Tendo ou não tendo, você será feliz, resolvido e vai me amar. É esse o projeto de Deus. Jesus está dizendo: eu sou esse pão. Jesus estava dizendo para os judeus que havia 400 anos que Deus não falava com o seu povo. Era um povo perdido, sem rumo, sem Deus, sem referência. Quando Jesus veio, Ele veio dizer: eu vou saciar a fome, eu vou mudar a história de vocês, eu vou abençoar vocês, e vocês vão encontrar o verdadeiro significado da vida. Te pergunto nessa noite: você sabe por que você veio à existência? Você sabe por que você nasceu naquela família? Você sabe por que você mora em Betim, nasceu brasileiro? Meus amados irmãos, nós nascemos para ter a nossa alma saciada em Deus e honrá-lo sobre todas as coisas. Enquanto vivermos na face da terra, dizer: o Senhor saciou a fome da minha alma, o Senhor saciou a sede da minha alma. E as referências da Bíblia é tão interessante. O salmista diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A referência da Bíblia é que venhamos ter essa sede por Deus, é querer o Deus na nossa vida, o Emanuel conosco, é honrar o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, é viver para Ele. A referência da palavra é: não se preocupe com o que você ganha, não se preocupe com o que você tem, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe. Olhe para a natureza, olhe para os pardais, eles não fiam, eles não ajuntam em celeiros, eles não fazem isso, não faz aquilo. Eu sustento os meus filhos. Creia em mim, me busque, agrada-te de mim, e eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Jesus está dizendo desse pão, querido, não é o pão sobre a nossa mesa, porque o pão sobre nossa mesa, o Senhor tem nos dado condição para trabalhar para tê-lo, e Ele abre as portas para que isso aconteça. É o ponto que Jesus nos ensina nas Escrituras: aquele que não trabalha é bom que não coma. Jesus está nos dando força, vigor, possibilidades para trazer o pão sobre a nossa mesa. É Ele que tem nos dado. Mas existe um pão que ninguém pode comprar na padaria. Não é o psicólogo, não é o remédio, não é o médico, não é o psiquiatra, não são os amigos, não são os empregos, os cursos. Jesus está dizendo de algo que é espiritual. E aquele que mergulha no espiritual, em Deus, a sua alma é saciada. Agora me desculpe, meus amados irmãos, a minha franqueza. Quem tem uma intimidade com o Senhor, busca o Senhor, não tem lugar no seu coração para tristeza, para angústia, para dependência química, para dependência de remédios. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, e Ele deve ser honrado.
Ele deve ser honrado, Ele deve ser buscado, Ele deve ser desejado. Posso ouvir amém? Outra coisa que eu vejo, Jesus diz: eu sou a porta. Aqui em João mesmo, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. O texto diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. A porta da salvação, a porta da cura, a porta da reconciliação, a porta do amor, a porta da vida, a porta que você precisa para melhorar o seu ser. E o texto diz: aquele que entra por essa porta será salvo, carimbado para a eternidade com Jesus. Amém? Mas ele fala: entrará e sairá e encontrará pastagem. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou a porta. Você entrou, você é salvo, você tem os dons espirituais, você tem a unção do Espírito Santo, você tem a minha autoridade. Agora sai das quatro paredes e vai lá para o mundo ganhar vidas para mim. Glória a Deus, diminuiu muito. Jesus está dizendo assim: aquele que me conhece, aquele que tem um dom celestial, aquele que é revestido da autoridade, ele não pode ficar nas quatro paredes. Ele não pode ficar escondido. Não se acende uma luz e coloca debaixo do velador, mas pelo contrário, coloca ela sobre a mesa. Não pode esconder uma cidade. Ela vai clarear, ela vai iluminar, e todo mundo vai ter a referência da cidade. Jesus está dizendo: a luz que eu dei a você é a luz que precisa brilhar no meio das trevas. Sabe o que Jesus está dizendo? Não seja só crente dentro da igreja, seja crente do lado de fora. Não seja só servo aqui dentro, serve do lado de fora. Não só cante louvores aqui dentro, cante do lado de fora. Não só leia a Bíblia do lado de dentro, leia do lado de fora. Cuide de pessoas, abra uma célula na sua casa, ganhe os seus vizinhos, ganhe os seus familiares, honre a Jesus se Ele é o cabeça da sua vida. Tudo isso é falando sobre Jesus. Jesus nos chamou para ter um compromisso. Infelizmente, meus amados irmãos, eu tenho visto isto: quem entra no reino do Senhor e Jesus passa a ser o cabeça da vida dele, Jesus prospera a vida da pessoa. Mas antes da prosperidade, ele está em todas as vigílias, ele vai em todas as reuniões, vai para as células, vem para as reuniões, fica na igreja. É gostoso de ver as coisas acontecendo. A pessoa ama Jesus de tal maneira que se entrega todos os dias. Mas quando começa a vir a prosperidade, quando começa a enriquecer, quando começa a ter o conforto, a pessoa vai caindo no ativismo, a pessoa vai caindo no seu trabalho, a pessoa vai começa a ficar crítica, vê defeito em todo mundo, e começa a colocar um outro senhor na sua vida, que é o senhor do mamon. Então Deus passa a ser segundo plano. Se ela vem na igreja, é uma reunião e olhe lá. O compromisso dela é um compromisso evasivo. Toda hora que você chama ela para um compromisso com Deus, tem uma desculpa e sai. Não tem compromisso com Deus. Meus amados irmãos, se Jesus é a porta da prosperidade, é a porta da salvação. Mas não se esqueça, Ele é o cabeça. E se Ele é o cabeça, temos que obedecê-lo. E a nossa vida precisa ser uma vida de evangelizar, uma vida de quebrantamento, uma vida de serviço no reino de Deus, uma vida para glorificá-lo, porque Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. E é tão interessante que Ele sabe aquilo que passa no meu coração. Eu não sei nem o que eu estou pensando, mas Ele sabe. Ele me conhece. Ele é a porta. Ele é a porta. Mas também Ele é o nosso advogado. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz que Ele é o nosso advogado e intercede por nós.
Qual é a sua luta? Quais são os seus problemas? Quais são as suas angústias? Quais são as suas perseguições? Lembre-se, existe um advogado que intercede diante do Pai por você e diz: Pai, eles são pecadores, eles são pequenos, muitas vezes são meninos, birrentos ainda, Senhor, mas tenha misericórdia dele, perdoa os pecados. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus defende a nossa causa diante do Pai, mas Ele é o cabeça da sua vida para defender a sua vida. Um advogado só pode defender a minha causa nas questões naturais da humanidade se eu o contratar e confiar a ele toda a minha história. Então, quando eu confio a ele toda a história, aconteceu isso, aí ele fala: então nós vamos ter essa direção, é assim que nós vamos defender, é essa causa que nós vamos defender, então nós vamos chegar diante do juiz, nós vamos fazer um acordo, ou nós vamos fazer isso, aquilo outro, então vai ser assim. Ele sabe tudo que eu fiz e pratiquei. Será que Jesus sabe da sua boca, mesmo que Ele sabe tudo que você fez, tudo que você praticou? Quem é você mesmo? Será que Jesus sabe? Para ser o seu advogado, Ele precisa ter o seu coração aberto para Ele, para que Ele te defenda diante do Pai, no nome de Jesus. E para ficar por hoje, porque domingo eu continuo, Ele é o meu bom pastor. Aqui em João capítulo 10, versículo 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha para que Jesus fez, olha o que Ele fez por mim e por você. No versículo 14 fala assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Quem tem certeza que Jesus conhece você? Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Elas me conhecem. Você conhece Jesus, querido? Você conhece Jesus? Eu posso conhecer o Jesus histórico, mas eu preciso conhecer o Jesus verdadeiro, que é Deus Todo-Poderoso, está comigo hoje, está conosco hoje. É o Senhor que me chama para entrar e ter comunhão com Ele, ceiar com Ele, relacionar com Ele e se render a Ele. É isso que o Senhor tem nos chamado, e para a glória dEle que vivemos, em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar, em nome de Jesus.